Sim. Então vamos nos conectar com nós mesmos, entre si e com a espiritualidade maior nesse momento, para que possamos estar de coração aberto aos ensinamentos de hoje, dando vazão à compreensão da importância da renovação de nós mesmos em Jesus Cristo, para que possamos ser inspirados a todo momento por nossos mentores espirituais, especialmente nesse momento em que grandes aprendizados nos vêm através da Ana e dessa obra Os Mensageiros. Que esses ensinamentos possam ter espaço especial em nosso coração e possam ser praticados no nosso dia a dia, nos auxiliando no rumo dessa reforma íntima, e que não só possamos ser iluminados, como também passemos a iluminar todos ao nosso redor, com um pouquinho do conhecimento que a gente adquire nessa humildade de eternos aprendizes. Que Jesus nos acompanhe, bem como nossos mentores espirituais, que assim seja. Graças a Deus. Obrigada, Fabi, que parece linda. E eu acho que ela combinou muito com a lição que a gente vai estar estudando hoje, né? Que é o capítulo 26 do livro Os Mensageiros, em que a gente escuta um pouquinho a história do Alonso, né? E aí você está falando da gente acender a própria luz para conseguir não só iluminar a nossa vida, mas principalmente iluminar quem está ao nosso redor. Eu acho que isso daí estava inspirada mesmo, pensando aí no conteúdo desse capítulo. Então ele começa a contar, lembrando que eles estão aí nessa zona umbralina, né? E nessa estação de trabalho, que é o Campo da Paz, e tem o Alfredo, que é o administrador desse lugar. A gente sabe que ele não é um espírito de luz, muito pelo contrário, a esposa dele é muito mais evoluída do que ele, a Ismália. Mas da mesma forma que ele ainda está na caminhada evolutiva dele, assim como nós, a gente vê o quanto que ele consegue ajudar as outras pessoas, né? O grau de responsabilidade que ele conseguiu assumir e o bem que ele consegue fazer para as pessoas. Então, eu achei interessante a hora que ele começa a falar aí do ambiente de trabalho, que ele começa comentando que tudo respirava ordem, compreensão, bondade e harmonia. A primeira coisa que me veio na cabeça é que ambiente a gente convive que a gente consegue descrever dessa forma. Que tudo é ordem, então é disciplina, ele fala de hierarquia, mas ao mesmo tempo que tem hierarquia, ele fala desse amor, dessa bondade, ele define o cuidado da Ismália como maternal até em relação às outras pessoas, né? E se a gente estiver pensando no ambiente de trabalho, a gente tem vários tipos de ambiente de trabalho. A gente tem um ambiente de trabalho que começa no nosso lar, que a gente sabe que é o maior ambiente de trabalho que tem. Então, para a gente usar esses adjetivos, né, ordem, compreensão, bondade, harmonia, como rota para a gente, né, aplicar na nossa vida. Ele também comenta da camaradagem que existia entre as pessoas do trabalho. E aí a gente pensa também no nosso trabalho da terra, ou até o trabalho que eu digo, o trabalho profissional remunerado, né? Agora eu não estava pensando no trabalho que a gente tem dentro da família, que é um trabalho extremamente que exige bastante da gente, porque é 24 horas por 7, né? Mas pensando no nosso trabalho, para algumas de nós que trabalhamos não só dentro de casa, mas fora de casa também, né? Se existe esse clima de camaradagem, de ajuda mútua, né? Que é importante também, até se a gente for pensar em termos de casal, né? Isso da gente conseguir conviver com o nosso parceiro ou parceira, com os nossos filhos, nesse
sentimento de time, né? De um ajudando o outro. Ao mesmo tempo que você trabalha essa energia positiva, construtiva do amor, existe essa hierarquia, existe o respeito. Então, muitas vezes a gente confunde isso, a gente confunde amizade com desrespeito. E as coisas podem vir juntas, né? Então, ao mesmo tempo que eu sou camarada, eu sou amorosa com os meus filhos, eu tenho que impor a hierarquia, eu tenho que impor o respeito, e eles têm que me respeitar e respeitar a hierarquia que existe no lar, né? A Ismael, com essa atitude amorosa que ele define como maternal, e é interessante pensar, né? Porque quando a gente pensa em amor de mãe, a gente pensa em amor incondicional. Para aquelas de nós que somos mães, a gente percebe que, como mães, a gente faz coisas pelos filhos que a gente não faria por nenhuma outra pessoa, seja acordar de madrugada para dar de mamar quando você está com sono, ou segurar o vômito a hora que está vomitando, ou estudar por horas a fio durante a madrugada para ajudar a criança a atingir o sucesso que precisa, né? Então, esse amor incondicional, que a gente sabe que a criança não consegue retribuir aquilo que a gente está fazendo, e muitas vezes vai se tornar um adulto que não vai conseguir nem entender, né? Pela própria imaturidade emocional e espiritual, né? Do bem que recebeu dos pais, ou da mãe, né? Bom, aí chega o Alonso, e ele fala que é um senhor humilde, né, um velhinho, e ele pergunta para o Alfredo, e me conta a notícia da Terra. E a primeira coisa que vem na cabeça da gente é que nós somos muitas vezes tão egocentrados, tão egoístas, que a gente pensa na morte e sempre fala assim, puxa, eu sinto tanta falta do meu pai que já partiu, da minha mãe que já partiu, enfim, do meu irmão, da minha tia, da minha avó. Mas raramente a gente pensa o que o outro está sentindo, e a gente vê nesse capítulo o outro lado da mesa. O Alonso, no plano espiritual, falando, puxa vida, eu sinto uma falta da minha família. Então essa saudade, esse vazio acontece dos dois lados, né? E a gente lembrar, isso está no próximo slide, da importância do nosso pensamento. Por quê? Porque se o meu pensamento está de tristeza, de depressão, pela falta de outra pessoa, não que a saudade não seja uma coisa natural da nossa vida. Uma coisa é sentir saudade, a outra coisa é sentir revolta, né? A gente tem que lembrar que o que a gente está sentindo, aquela outra pessoa com quem a gente está ligada vai estar sentindo também, que é o que o Alonso está explicando, né? Ele está sentindo a angústia, as dificuldades na hora que ele faz as preces. Ele sente o que a família dele está sentindo, a ajuda que ele está precisando. E ele tem dificuldade de entrar em paz. Ele fala isso. Eu tô lutando, tô me esforçando, eu tô melhor, né? Mas a gente percebe que é uma luta diária. Essa reforma íntima que a gente trabalha aqui na Terra, essa dieta espiritual, dieta moral, acontece também no plano espiritual. A gente não muda, né? E é isso que o André Luiz vem mostrando para a gente no decorrer dos capítulos, de que nós continuamos com as mesmas limitações e as mesmas qualidades depois que a gente passa para o outro lado. Aí é interessante que o Alfredo fala para ele, né, o consolo, né? Ele fala, eu entendo, né? Na verdade, eu tô vendo aí o que você tá querendo. Ele pede, né? O Alonso pede para voltar para a Terra, para poder estar mais próximo da família, e o Alfredo fala, eu consigo te ajudar, não é uma solicitação impossível. Mas aqui no plano espiritual, você pode fazer mais por ele. Você pode trazer mais benefícios. Você vai conseguir perceber desse lado o que é realmente importante para eles e ajudar naquilo. E aí a gente para e pensa um pouquinho. Quantas vezes a gente pede nas nossas preces ou para os nossos pais aquilo que não é importante, aquilo que não é relevante, né? E quantas vezes nós, como pais, pela nossa falta de saberem como amar os nossos filhos, a gente acaba fazendo por eles além da conta, e aí a gente acaba criando adultos
mimados, irresponsáveis, que não sabem lidar com as dificuldades da vida, não sabem resolver os próprios problemas, porque a gente está sempre tentando resolver o problema para os nossos filhos. E a gente tem que trazer responsabilidade, trazer accountability para os nossos filhos, né? Então, a Lúcio faz esse pedido, mas ao mesmo tempo que ele quer, o Alfredo explica para ele, mas será que é a coisa certa, né? E ele explica, olha, teve um outro grupo que foi lá, né? Outra pessoa que foi para lá para ajudar a família dele, e na verdade ele acabou se desequilibrando. Ele foi para ficar lá alguns dias e ele não conseguiu voltar. Ele ficou tão envolvido com os problemas da casa, com os sofrimentos da família, que ele se acorrentou. E ele perdeu toda aquela vantagem, todo aquele progresso, aquela conquista, né, que ele tinha conseguido. Por quê? Porque ele não soube vigiar o que ele estava sentindo. Ele não conseguiu vigiar o coração dele. E aí ele não conseguiu voltar para o campo da paz. E aí vem outro chamamento de atenção, porque muitas vezes a gente cai em tristeza, em depressão, ou naquele ciclo vicioso de sentir pena de nós mesmos, de revolta. Se a gente não cortar esse pensamento, fica difícil de sair. Então é para a gente estar atento do qual é o tipo de energia que eu estou me imantando, em que eu estou imantando o lugar onde eu estou, porque eu muitas vezes esqueço do poder do meu pensamento e quanto isso pode alterar o meu equilíbrio. E ele compara esse comportamento negativo, esse negativismo, a um abismo. E, gente, se a gente cai no abismo, a gente se machuca, né? E como a Fabi comentou, a beleza da prece, do orar, é a gente acender a própria luz. E uma das coisas que o André Luiz fala num capítulo anterior é que quando a gente entra nesse lado da ignorância, a gente fica na escuridão. E quando a gente fica na escuridão, escuridão o quê? Espiritual, moral, a gente cai, né? Então, a importância do orar e vigiar. Todo mundo tem problema, todo mundo passa por decepção, todo mundo tem as suas diferenças, traumas, desafios. Por quê? Porque a Terra ainda é um planeta de expiação e provas. Agora, é importante a gente lembrar que a cada um de nós foi dado de acordo com as nossas forças, mas que é preciso a gente lutar na nossa reforma íntima, na nossa vigilância diária, na forma como a gente pensa, sente e age, né? E aí ele fala, olha, Alonso, se você quiser ir mesmo, se você quiser arriscar e quiser visitar a sua família, tem esse grupo, pode ficar uma semana lá. Mas olha, voos de grande altura pedem asas fortes. Isso é super profundo, né? Porque a hora que a gente pensa, quanto mais alta a gente está, mais vento a gente recebe, né? Fica mais difícil de respirar, fica mais frio. Bom, aí o que é que o Alonso fala? É verdade, eu acho que eu não estou ainda com essa asa tão forte para conseguir vencer esses desafios. É melhor eu ajudar minha família daqui. Então você vê até a humildade dele, né? De refletir sobre o pensamento, sobre o pedido que ele tinha feito, né? Reconhecendo que ele não estava pronto para aquilo. E muitas vezes a gente pede coisas nas nossas preces, sejam coisas fúteis ou coisas de mais importância, e mais importante do que pedir é saber pedir, né? Porque tem aquele ditado que até fala, né? Cuidado com o que você pede porque você pode receber. E aí muitas vezes aquilo que a gente está recebendo, aquela dádiva, a gente não está pronto para lidar com ela e a gente cai, né? E era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. E quem quer comentar agora?
Ana, eu confesso que esse capítulo, ele mexeu profundamente comigo, especialmente no dia de hoje, que eu havia conversado com a minha mãe em um certo horário do dia, e ontem e hoje, sem eu ter lido, porque eu confesso que eu acabei lendo o capítulo somente hoje, não acabei lendo antecipadamente, e ele trata exatamente do momento atual, assim, que eu às vezes me vejo em dado momento, que é a questão da saudade, que a gente tem que trabalhar bem, né? Essa distância é física apenas, que a gente sabe que está conectado espiritualmente com quem a gente ama, mas principalmente nesse saber sentir essa saudade sem prejuízo para nenhum lado, né? E da grandeza de reconhecer justamente esse pedido, porque até poucas horas antes de me conectar, eu falei também com a minha irmã, e ela falava isso: Regina, muito mais a ajuda tem vindo, mesmo na tua distância física, do que como sempre tu procuravas ajudar aqui. Não mudou isso, né? Isso se intensificou ainda mais, mesmo tu estando longe. E é uma das grandes preocupações que eu tenho, né? Do fato de estar longe, e eu sempre procuro dizer para eles que essa experiência aqui na América e estar aqui nessa solidão, né, entre aspas, longe da família, tem sido de grande valia e de grande lição para minha vida, de que eu entenda esse amor sem aprisionar, essa liberdade que a gente tem que dar, porque ali no caso do Alonso era ele desencarnado, né, e a família lá, né, a viúva. Mas também isso se dá com os encarnados, como é a situação que eu trouxe para minha vida, né? Mesmo nós encarnados, a gente ainda fica preso a esse laço e acha que nada vai funcionar se a gente não estiver por perto. E eu tenho muito esse sentimento assim para minha mãe, né? Que eu tenho e ela mesma às vezes diz isso: ah, se tu tivesse aqui, minha filha, tu estaria resolvendo isso e isso para mim, e tu estaria, né? Eu me sentiria assim, o assado. E eu sempre digo: mãe, são grandes lições para nós duas, né? Esse afastamento. E é a vida da gente. Então, esse capítulo, nossa, ele tocou assim, vou te dizer, balançou a minha estrutura hoje. Porque... Tem duas coisas aqui que são importantes, né? Sem a gente entrar muito no lado pessoal, né? Na discussão, mas esse ponto que ele fala, né? Que tudo é aprendizado. Ele fala pro Alonso: se você não precisasse estar separado da sua esposa, você não estaria. É porque é uma lição que precisa ser aprendida. A outra coisa que a gente precisa lembrar é que muitas vezes a gente fica pensando que nós somos os únicos passando por aquilo, por uma dada experiência. Mas se a gente olhar ao redor, aqui nesse grupo tem 6 pessoas que já passaram mais outras 5 pessoas, na verdade 6, porque a Manu está aqui comigo, que já passaram pela mesma experiência que você está passando, né? Então, é mais importante do que o fato em si, é a forma como a gente lida com ele, né? E a gente a disciplina de como ele estava falando do orar e vigiar, né? Para a gente estar atento, não só naquilo que a gente sente, mas naquilo que a gente fala para as outras pessoas, para não estimular, né? Tanto o nosso sentimento de vítima, quanto o sentimento de vítima dos outros, né? Porque cada um de nós tem a nossa responsabilidade, né? Se a gente conseguir cuidar da vida da gente, já tá bom. A gente não tem a nossa responsabilidade em relação aos filhos, claro, tem em relação aos pais, esse amor, essa honra, mas se a gente está aqui, existe um motivo para a gente estar aqui nessa distância, né? Sim, por isso que esse capítulo, Ana, ele desperta isso na gente. Quando eu fiz a leitura dele, foi um despertar de que, embora a gente esteja vivendo isso, tanto como tu colocasse aí, no exemplo de família, como no exemplo de trabalho, esses sentimentos devem ser trabalhados, porque se o André traz para a gente essa realidade do plano espiritual, de como eles estão vivendo, e que não muda, como tu bem colocou, né? Não é o fato de desencarnar que a gente vai para o plano espiritual e vai ser outra pessoa, vai assumir outra identidade ou outra característica e forma de pensar. A gente vai estar levando a bagagem daqui da Terra, né? E aí é esse o exercício que precisa ser feito, né? A gente reconhecer, não,
eu estou aqui ou eu estou lá e eu posso ser útil de uma forma madura, de uma forma com esse conteúdo espiritual que me chega, porque é isso que a gente está buscando, né, Ana? Mas é claro que o exemplo que eu dei agora, e não entrando em pormenores e nem na intimidade, é justamente para deixar assim colocado de que é a vida do Alonso, mas também é a nossa. Cada um nos seus particulares, cada um na sua experiência de encarnação que está atual, né? Então é mais para esse sentido, né? De dizer que essa obra ela tem trazido muita luz para a gente, para todo o grupo, não há dúvida. Uhum. Quem mais quer comentar? Eu quero comentar. Você falou, Ana, você estava falando da carga negativa, né? Que quando a gente está passando pelos momentos difíceis, os pensamentos, né? Uhum. E é interessante que a gente, quando está tudo bem, nossa, vem, mas quando é muito diferente quando você está na crise. Quando está na crise é que a gente sabe o tanto que é difícil. E é desgastante, porque lutar contra a influência de você não estar pensando no problema, de você tentar reverter, passar por uma situação difícil e tentar manter o pensamento positivo, né? Para que não, assim, eu falo por mim, né? Não é fácil. Às vezes está tudo bem, você pensa assim, nossa, tô manejando e tudo, mas aí vem, nossa, ainda tem muito que aprender. Né? Cris, é verdade. E aí a gente fica pensando quais são as ferramentas que a gente tem para conseguir, né? Porque essa descrição que você está dando, a gente passa muitas vezes no mesmo dia, até várias vezes. Às vezes, né, tem fase que as coisas estão boas, a gente fica pensando, puxa vida, o que será que vai acontecer já? Não, fica com medo, ai meu Deus, daqui a pouquinho as coisas, o negócio não vai ficar bem por muito tempo. Eu já, às vezes, quando tá tudo bem, isso não vai durar muito tempo. Falando sério agora, o que a gente tem, né? Nós como espíritas, primeiro, eu acho que a gente tá aberto para esses milagres que Deus coloca na vida da gente, né? Que sejam amigos que chegam perto da gente para falar coisas que a gente precisa ouvir na hora certa. Seja um livro que a gente abra e leia um capítulo. Seja uma palestra que a gente escute no YouTube. Seja uma coisa, um artigo que a gente veja na rua. Uma pessoa que liga para a gente. A gente precisa estar atento para essas coisas, porque muitas vezes o plano espiritual usa de artifícios diversos para ajudar a gente a reagir, né? Mas a gente está tão centrado no problema, no nosso próprio umbigo, que a gente não percebe. A outra coisa que é importante é a gente lembrar que nós não somos só corpo espiritual. Então tem hora em que a gente precisa achar um médico, que a gente precisa achar um psicólogo, que a gente precisa procurar ajuda, né? Outros tipos de ajuda para que a gente consiga lidar com os problemas que a gente está vivendo, né? Porque muitas vezes uma conversa com um amigo ou com uma amiga é ótimo, mas muitas vezes aquele amigo ele não tem nem o gabarito profissional, nem o gabarito, vou dizer moral, emocional, para dar o respaldo que a gente está precisando, né? Então, aí a gente tem humildade para saber buscar ajuda, né? E essa ajuda, além da ajuda de eu vou no centro, vou escutar palestra, vou tomar um passe, tem horas que a gente está tão machucado, que a dor é tão grande que a gente tem que buscar outras formas. É nossa responsabilidade, né, de correr atrás. Jesus é o médico das almas, mas o Espiritismo nunca falou pra gente, toma passe e não precisa fazer mais nada. Não. O Espiritismo fala, se você está numa doença, vem tomar o passe, escuta a palestra, faz evangelho no lar, mas vai procurar um médico. Né? Você está numa depressão, você faz tudo isso e, além de tudo, você vai procurar uma ajuda de terapia. Enfim, é a gente
saber buscar, a gente querer buscar, porque muitas vezes, quando a gente está no meio da crise, a gente se acomoda. E aí, porque é mais fácil se acomodar do que buscar ajuda, né? Isso não pode. Quem mais quer comentar? Ana, aproveitando esse gancho que você falou um pouco da espiritualidade e das ferramentas, eu acho que o incrível, né, dessa obra é o André Luiz trazer, através da própria experiência dele, da evolução dele, do caminho dele, desde o nosso lar, a trazer os ensinamentos de Jesus para que a gente possa ver o exemplo também, mais um exemplo, né, de ensinamentos, e tentar trazer isso para a nossa vida aqui, né? E o que eu achei muito bonito nesse capítulo foi que a maneira como o Alonso caiu em si, do quanto ele não estava preparado para alçar esse voo, né? Porque muitas vezes a gente escuta assim, nós somos espíritas, nós temos mais responsabilidade porque temos mais conhecimento, e às vezes isso soa como, para algumas pessoas, como uma responsabilidade maior do que elas poderiam carregar, ou as pessoas ficam um pouco preocupadas com essa questão, né, de performar, porque tem o acesso, mas na verdade a gente tem que pensar na vantagem que a gente tem de ter essas ferramentas à nossa mão. E nesse capítulo ele traz essa questão da fé raciocinada, né, porque são coisas que normalmente a gente sabe, mas no meio da prova ou da expiação, a gente tem dificuldade de centrar. E é preciso a gente lembrar, né, desse fundamento, para que a gente não perca a nossa luz, para que a gente não perca o nosso foco, para que a gente continue se iluminando e iluminando o próximo e as pessoas que estão diretamente impactadas com os nossos sentimentos, sejam encarnados ou desencarnados. Então eu achei super importante essa parte, porque a gente lê muito sobre essas coisas, a gente tem um compartilhamento de experiências, tanto do André Luiz quanto dos nossos amigos encarnados, e aí quando chega o momento da prova, todos esses ensinamentos, eles estão aqui para nos ajudar a fortalecer a nossa atitude, com o exemplo de Jesus, né? E exemplos de outras pessoas que estão nessa mesma caminhada, para fortalecer a nossa própria caminhada, para que a gente possa conseguir fazer isso. E aí eu lembrei, quando eu estava lendo esse capítulo, de um amigo meu que é espírita e trabalha numa casa espírita, e o pai dele desencarnou e ele ficou completamente perdido, e pela dor da separação, que é uma coisa normal. E ele falou assim, poxa, mas eu sou espírita, então as pessoas estavam esperando um comportamento muito mais equilibrado, eu falhei, eu preciso ser exemplo. E aí, quando eu ouvi o desabafo dele, eu falei para ele, eu entendo a cobrança que você faz de si mesmo em relação a isso. Por outro lado, o seu pai tinha acabado de desencarnar, então também você tem que acolher esse seu lado da dor e da saudade. O que você não pode fazer é se entregar para esse sentimento e esquecer dos ensinamentos, de maneira que você não conseguisse dar os próximos passos, né? Então é aquele famoso equilíbrio entre a gente viver o momento, se permitir, porque a gente está vivendo aquele momento por uma razão, justamente para a gente aprender, e logo depois tentar fazer o nosso melhor com as ferramentas que a gente tem, né? Nossa, Fabi, você faz tantos comentários importantes, fica até difícil de depois alinhavar tudo. Eu lembro de uma vez conversando com a minha terapeuta, ela fala assim, que a gente tem que ficar triste, tá? Com vontade de chorar, a gente tem que chorar, a gente não pode falar, eu não sinto raiva, eu não... A gente tem que encarar aquele sentimento, aquela emoção que a gente está sentindo. Agora, a forma como a gente faz isso é importante, né? Então, aí, do jeito que você está falando, né? Claro, quando a gente passa por um tipo de separação difícil como essa que você descreveu, né? É muito normal você passar por aquele luto, você sentir saudade, né? Ter o vazio. Aquela pessoa fazia parte da vida da gente.
Agora, por quanto tempo a gente deve passar por isso? Qual é a forma que a gente deve lidar com isso, né? Com aceitação, com revolta, a gente tem que ficar de luto uma semana, um mês, um ano, uma eternidade, né? Então, é a gente saber modular as nossas ações e colocar em prática. Outra coisa super importante que você falou, a gente aprende tanta coisa para um motivo, é para a gente ver se a gente consegue aplicar, né? Então Deus dá essa dádiva extra para a gente, fala assim, então a Ana vai poder nascer em lar espírita, vai poder estudar o espiritismo, vai poder escutar palestra e etc, etc, etc. Mas tem um objetivo. Qual é o objetivo? Porque a hora que a Ana precisa usar, ela vai ter aquelas ferramentas dentro dela para conseguir vencer as dificuldades que vão aparecer na vida dela, sejam quais forem, né? Isso serve para cada um de nós. O Chico falava que quem já estudou o espiritismo durante uma semana já tem material suficiente para se modificar durante essa vida, né? Isso coloca muito peso nas nossas costas, como a Fabi estava falando. Mas, por outro lado, é para chamar a nossa atenção de que é um privilégio a gente poder ter acesso a essas informações. Agora é nossa responsabilidade como a gente vai usar esse conhecimento, né? Como se a gente vai colocar ele em prática ou não. E já passou das 8 horas, está na hora da gente encerrar agora. Eu queria agradecer todo mundo aí a participação no estudo de hoje. Regina, você faz a prece de encerramento para a gente, por favor? Sim, Ana, posso fazer. Então, nesse momento, sintonizados que estamos com a espiritualidade amiga, agradecendo a Ana pela exposição de hoje, pedindo ao Mestre Jesus que nos dê a humildade, a capacidade de refletir sobre as nossas dificuldades, sobre aquilo que ainda precisamos praticar, já que nós temos esse manancial, Senhor, que nos chega diariamente, esse acervo de conhecimentos, Senhor, do qual temos a oportunidade na presente encarnação. Que Tu possas, Mestre, ser o nosso exemplo e inspiração constante, para que, com humildade, possamos vivenciar, Senhor, e fazer brilhar a nossa luz, para que só assim, Senhor, novos corações e aqueles que estão junto de nós possam receber essa mesma luz, Senhor, que nos chega. Fica conosco agora e sempre, que assim seja. Que assim seja. Obrigada. Bom, pessoal,